para darmos início ao nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Vamos declarar nesse momento que nosso Deus é soberano, que foi Ele que fez todas as coisas. E aí nós temos motivos de sobra para glorificar o nome do nosso Deus. Nosso Deus. Esse é o nosso desejo, em nome de Jesus. Vamos nesse momento agora declarar, né? Junto aí com o nosso irmão, que a gente tem certeza
Pedir para que você fique de pé no seu lugar, para que a igreja possa te conhecer. Noemi, Vitória, trouxeram ali uma amiguinha, não foi? Você já veio muitas vezes, não foi? Sejam bem-vindas em nome de Jesus. Como é que a igreja diz? Sejam bem-vindas em nome de Jesus. Podem ser encontradas na gente. E se quiser, fique com a gente. Amém. Vamos no momento dos avisos. Graça e paz, irmãos, boa noite, mais uma vez, sejam todos bem-vindos à casa de Deus, aqui é o melhor lugar onde nós podemos estar. Passamos a vez em comunicado da dinâmica da nossa congregação e dizer que quarta-feira estaremos aqui fazendo e continuando a nossa jornada bíblica. Estamos estudando José. Quarta-feira passada foi o primeiro estudo, nessa quarta-feira vai ser o segundo estudo. E é de muita importância todos nós estarmos aqui para aprender ainda mais da carta de José. Entender os propósitos de Deus que Deus fez na vida de José e pode também fazer na nossa. E que nós possamos estar aqui quarta-feira, às 19 horas, estudando José ainda mais. Creio que muitos irmãos, ou todos os irmãos, já leram José e conhecem a história de José. Então venham para cá para nos ajudar também a tirar dúvidas. Quando a gente tem dúvidas, a gente tem que tirar as dúvidas, porque nós temos que caminhar com toda a clareza que a palavra nos diz. E quarta-feira está sendo as quarta-feira diferente. Então, irmãos, aproveite esse momento que Deus está proporcionando para a gente aprender ainda mais sobre José. Esperamos todos vocês aqui às 19 horas. Além também do nosso culto de domingo, às 18h30, aqui no próximo domingo estaremos aqui. E nesse mês de maio, como nós já sabemos, está sendo um mês diferente. Um mês que todo mês de maio nós paramos e dedicamos às nossas orações, às nossas súplicas, os nossos pedidos para nossas famílias. Então, maio é o mês da família e nós estamos aqui orando por todas as famílias. E como nosso domingo, cada uma pessoa está vindo falar aqui desse mês de maio da família, nesse domingo eu convido a nossa irmã Josi para estar falando ainda mais do mês da família. Amém, graça e paz, misericórdia. Então, gente, o que dizer, né? O que dizer desse mês? Nós tivemos a derramada graça do Senhor aqui. Tem sido derramada a graça do Senhor através das orações, das súplicas. As quartas-feiras a gente está estudando, mas também as quartas-feiras tem sido tempo de oração também, né? Está estudando agora a Gênesis. Quer dizer, estamos estudando Gênesis, né? Que é a questão da vida de José. Meu irmão colocou. Começamos a semana passada, o Felipe começou a dar aula, mas a gente vem intercedendo sobre isso pelas famílias já tem um tempo. E louvado seja Deus que esse mês de maio tem sido um mês mais intenso, né? A sede está tendo as orações lá, de 6 às 7, e a gente aqui nas quartas-feiras em casa. Então, o que eu posso dizer sobre isso? Que Deus ouve a oração. Quando sexta-feira, quando eu estava lá na oração, lá na sede, o Senhor fez lembrar que um dia eu orei pedindo para que minha família fizesse jejum comigo. E na quinta-feira, eu orei. Quando foi na sexta-feira, eu fiquei sabendo que minha família toda deve fazer. Foi na sexta, não foi? Eu cheguei em casa, Érica tinha me dito que ia fazer, eu já estava feliz assim, sabe? Quem me conhece já sabe. Eu fiquei tão feliz, meu Deus, mas eu fiz jejum, Jesus, que é isso? Aí, quando chego em casa, Bia, Guilherme e Aika também. Então, nós fizemos jejum familiar. E foi assim, quando Deus falou, quando Deus mostrou
sobre isso, eu fiquei numa felicidade tão grande. Porque isso realmente é a resposta de oração. Né? Então, assim, eu louvo a Deus por isso, eu louvo a Deus porque Deus é um Deus que ouve e que no tempo determinado dele, ele faz acontecer. Eu nem lembrava mais, eu ainda já havia feito vários jejuns depois, né, mas ele fez lembrar, porque a glória é dele, a honra é dele, o louvor é dele, a exaltação é para ele, nunca por causa da gente, é tudo por ele, ainda quem se alegre nesse tempo, né? E por conta disso, meu marido vai falar como foi a experiência dele. Não foi ideia minha, amor, foi ideia de Adervan, então, por favor. Fique à vontade. Ele vai falar como é que foi esse primeiro momento da vida dele, né? Fazendo jejum, tá? Boa noite, irmão. Graças e paz. Graças e paz, irmãos. Então, para quem estava ontem na nossa reunião da entrega da nosso jejum, né? Ouvindo eu falar que foi meu primeiro jejum. Então, assim, foi uma experiência muito extraordinária na minha vida, né? A gente sabe que Deus não precisa de nada da gente, mas a gente poder sacrificar um pouco da nossa carne para oferecer, né? Para Ele é muito diferente. Assim, tirar um tempo para leitura da palavra e oração, né? E dedicar esse tempo para Ele foi uma coisa muito extraordinária na minha vida. Eu louvo a Deus pela vida da congregação, pela vida dos líderes que teve essa, né? Deus tocou no coração para fazer esse jejum. E assim, foi um momento muito especial. E ontem também na casa de Jaciel, também na Isa, foi muito bom a nossa reunião, todo mundo ali junto, ali entregando o jejum. Foi um momento muito bom. Todo mundo se derramando, orando, fazendo pedidos. Então, assim, como é bom a união, como é bom ver o corpo de Cristo assim unido, né? Tudo em sua proposta, né? Que é falar, pedir para quem pode responder todas as coisas. Então, eu fico grato pela vida dos irmãos, pelos líderes, que Deus possa estar respondendo as orações e derramando a bênção na vida de todos os irmãos. Glória a Deus. Então, o que aconteceu foi que a congregação aqui se juntou, né, para poder estar fazendo o jejum coletivo. E graças ao Senhor, nem todos puderam fazer, não tem problema. A próxima pergunta, em nome de Jesus, vai fazer. Mas nós estávamos orando e intercedendo pelas famílias com uma intensidade maior. Nós acreditamos que a palavra do Senhor diz a respeito do jejum, né? Jesus tocou nesse assunto especificamente. Então, toda forma de buscar Deus, de forma intencional, no coração é válido. Que nossos corações estejam completamente devotados ao Senhor Jesus, né? Isso é válido. Buscar Deus em Cristo, buscar Deus em devoção por Cristo, entendendo que Cristo é o exemplo maior. E tem um texto, né? Deixa aí. O tema do mês, eu como intercessor e luz para a minha família. Foi exatamente isso que a gente fez e tem feito, né? Intercessores. Você não é um na sua família, você é um na sua família, a na sua família, a bênção de Deus, o abençoado de Deus ali. Então, o intercessor, a intercessora de Deus. Então, isso deve estar gravado no seu coração. Você tem que entender que se Deus te levantou ali, é um propósito maior que é para a glória dele. Então, e crer, né, que o Senhor Jesus pode salvar. O tema da família é esse. Bota, por favor, irmão, para que a gente possa estar. Josué 9, que a gente tem meditado. Vamos ler juntos? Lembre da minha ordem, seja forte e corajoso, não fique desanimado, nem tenha medo, porque eu, Senhor, seu Deus, estarei com você em qualquer lugar para onde você for. Amém. Vamos orar então por todas as famílias daqui e os nossos vizinhos, os bairros que a gente mora, a vizinhança,
a gente possa estar agora meditando, pedindo a Deus para salvar. Para salvar. Em nome de Jesus. Pai, muito obrigada, Senhor, porque esse é um tempo precioso, ó Pai, que nós estamos diante da Sua soberania, para dizer ao Senhor que nós cremos que o Senhor salva, cremos que o Senhor liberta, cremos que o Senhor transforma, cremos no poder do Senhor, porque esse poder, essa transformação, essa forma linda do Senhor agir alcançou nossas vidas. E nós queremos te agradecer por isso, ó Pai. Agradecer por estarmos aqui, Senhor, como família do Senhor. Nós queremos apresentar pessoas que ainda não te conhecem, Pai. Pessoas que já ouviram falar do Senhor, até estavam juntos, mas não entenderam quem o Senhor é. Pai Santo e amado, nós te pedimos em nome de Jesus, por nossos familiares que não te conhecem ainda, Senhor. Por aqueles que não te entregaram a vida ainda, por aqueles que não têm intimidade contigo, Senhor. Em nome de Jesus, ajuda eles a compreender o seu amor por eles. Também queremos colocar diante do Senhor aqueles que já te servem. Que o Senhor fortaleça, que o Senhor unja os lábios, que o Senhor transforme as mentes, que o Senhor modifique o caráter, que fiquem totalmente devotados ao Senhor, Pai. Nós, como família do Senhor nessa terra. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos a testemunhar do Senhor. Ajuda-nos a ser, Senhor, cada vez mais parecidos com o seu Filho, Pai. Que cada vez mais, Senhor, possam estar enxergando na gente o ser que o Senhor Jesus é. Que o seu Santo Espírito esteja, Senhor, agindo de forma abundante em nossas vidas. Para a glória de Deus Pai Todo-Poderoso. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos nesse momento ler a palavra do Senhor, que está lá em Salmo 24, verso 1. Salmos 24. Vamos juntos? Ao Senhor Deus pertence o mundo e tudo que nele existe. A terra e todos os seres vivos que nela vivem são dele. Amém. Glória a Deus. Eu também quero rapidinho agradecer ao Senhor, né, diante assim dos irmãos. Ontem pela manhã eu expliquei, Elisa, não foi Elisa, acompanhou o jejum, como é que a gente ia fazer. Ela disse, mas eu sou criança, eu vou fazer jejum. Aí eu falei assim, você vai fazer um jejum diferente. Você não vai assistir desenho, né? E dia de sábado é um dia que ela assiste mesmo muito desenho, né? Aproveita, ela diz, mas não tem mal, então ela passa o dia praticamente ali envolvida naquele desenho, né? Aí disse, olha, você não assiste desenho, não joga nada, nem um joguinho. E eu vou pedir o quê? Você sabe o que eu pedi? Eu falei, não, peça, agradeça. Ela tá bom, aí ela agradeceu pela família, não foi, Elisa? Agradeceu porque eu não moro no orfanato, né? Eu tenho família, que hoje essas coisas a gente tem que agradecer a Deus, né? Que a gente tem uma família, né? Pela nossa saúde. Então, ontem o Senhor me despertou para isso. Porque depois de adulto é mais difícil a gente entender algumas coisas, né? É bom que a gente começa desde pequeno, já tendo essa cultura, né? Com as coisas quando vira a cultura é mais fácil para a gente desenvolver. E foi uma vez. Né? E a Selma, para quem não sabe, a Selma tem uma dificuldade com o jejum por conta do estômago, né? A Selma não fica assim, com medo do tempo. Aí a gente falou sobre isso, né? Selma, o jejum é você sacrificar alguma coisa. Aqueles que suportam ficar 24 horas, 2 dias, 3 dias sem comer nada, fique. O Senhor também recebe. Aqueles que podem, da sua limitação, como algumas irmãs, né? Olha, eu fiz até meio-dia, tomo medicamento, na questão da diabetes, questão do estômago. O jejum é para o Senhor, né? Então, Deus sabe todas as coisas. Se foi para Ele, Ele aceita, Ele aceita. Amém? Vamos nesse momento agradecer ao Senhor, né? Através dos nossos dízimos e ofertas, convidar a nossa irmã Angélica para recolher os dízimos e as ofertas. E nós vamos louvar ao Senhor, declarando que não existe ferrolho nem porta que possa ficar de pé diante do nosso Deus. Nosso Deus é o único possível, a igreja conhece esse louvor, ainda que sentados, né? A gente vai louvar, como dizia a nossa irmã Olga, no coração de pé. Pois meu poder é
Senhor. Logo em seguida nós vamos adorar o nome. Vamos ler a palavra do Senhor em 1 Coríntios 13. Vamos lá? Eu poderia falar todas as línguas que são faladas na terra e até no céu, mas se não tivesse amor, as minhas palavras seriam como o som de um gongo ou um barulho de um sino. Poderia ter o dom de anunciar a mensagem de Deus, ter todo o conhecimento, entender todos os segredos e ter tanta fé que até poderia tirar as montanhas do seu lugar, mas se não tivesse amor, eu não seria nada. Poderia dar tudo o que tenho e até mesmo entregar o meu corpo para ser queimado, mas se não tivesse amor, isso não me adiantaria nada. Quem ama é paciente e bondoso. Quem ama não é ciumento, nem orgulhoso, nem vaidoso. Quem ama não é grosseiro, nem egoísta. Não fica irritado, nem guarda mágoas. Quem ama não fica alegre quando alguém faz alguma coisa errada, mas se alegra quando alguém faz merecer. Quem ama nunca desiste, porém suporta tudo com fé, esperança e paciência. O amor é eterno, existem mensagens espirituais, porém elas durarão pouco. Existe o dom de falar línguas estranhas, mas acabará logo. Existe o conhecimento, mas também terminará. Pois os nossos dons de conhecimento e as nossas mensagens espirituais são imperfeitos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era criança, falava como criança, sentia como criança e pensava como criança. Agora que sou adulto, parei de agir como criança. E agora vemos é como uma imagem perfeita no ser embaraçado. Mas depois veremos face a face. Agora o meu conhecimento é imperfeito, mas depois conhecerei perfeitamente, assim como sou conhecido por Deus. Portanto, agora existem estas três coisas: a fé, a esperança e o amor. Porém, a maior delas é o amor. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos nesse momento declarar esse amor sobre a vida das nossas famílias, né? Vamos declarar que a nossa casa vai servir ao Senhor. Vamos declarar que ela será abençoada. Declarar que os nossos filhos frutificarão na presença de Deus. Quero consagrar meu lar a ti, o nosso futuro para te servir.
da igreja, algo, né, alguma bênção aí que recebeu do Senhor para ir aqui à frente. E os aniversariantes da semana. Se você completou mais um de vida ou tem algum familiar e você quer ir à frente também, orar pela vida dele, fique à vontade nesse momento. Eu também me coloco aqui, viu, no lugar da gratidão. Convidar as mensageiras do rei e as crianças. Nós podemos orar, né, pela vida deles. Pela vida dos irmãos que estão aqui à frente, agradecendo, né? Vou convidar a nossa irmã Luciana para orar pelas crianças, pelas mensageiras do Rio. E orar também agradecendo pela vida dos irmãos que estão aqui à frente, agradecendo a Deus, né? Pela bondade e pelo cuidado do Senhor. Boa noite, irmãos. Oremos. Senhor Deus, obrigado Deus por esse momento, obrigada por esse dia, Senhor, cheio de paz, de saúde, na presença do Senhor, que é o mais importante. Senhor, eu quero colocar em tua presença aqui, Senhor, essas crianças. Pedir ao Senhor que abençoe a vida de cada uma delas aqui. Pedir ao Senhor que vá de encontro, Senhor, os familiares delas, que não conhecem o Senhor ainda. Pedir ao Senhor que permaneçam, a presença delas seja constante no caminho do Senhor, que elas cresçam temente ao Senhor, acreditando no Senhor, buscando, crendo e, principalmente, Senhor, tendo a certeza que o Senhor é o Deus da vida delas. Em nome de Jesus, eu peço isso, Senhor. Quero também, Pai, colocar as mensageiras do Rei, as suas mensageiras, as suas adolescentes amadas, Senhor. Que o Senhor a proteja, dê sabedoria, Senhor, dê força, que a fé dela cresça cada dia mais e que o Senhor continue sendo Deus da vida delas também, Senhor. E quero também agradecer ao Senhor pelas bênçãos daqui, das pessoas que estão aqui, Pai. Agradecer ao Senhor porque o Senhor abençoou. O Senhor sabe qual foi a bênção, o Senhor sabe quem está aqui para te agradecer, Pai, com todo o coração. Que o Senhor multiplique essas bênçãos, Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe a vida da congregação também. Que o Senhor abençoe a vida de cada líder. Que o Senhor dê sabedoria, dê força, dê paciência, dê inteligência para passar por qualquer dificuldade, sempre crendo no Deus que o Senhor é. Amém. E se o Senhor quiser, o Senhor é Deus. E se o Senhor não quiser, Deus também. Amém. E que nós acreditemos nisso, Senhor. Que a gente não pode te adorar só pelo que o Senhor faz, mas principalmente por quem o Senhor é. Amém. Muito obrigada por tudo isso. Que o Senhor receba nosso culto, Senhor, com grande gratidão, com grande satisfação, porque está sendo feito com o coração, Senhor, com devoção e com muita fé e amor que nós temos no Senhor. Amém. Nós te amamos, Jesus. Amém. Que esse amor e esse respeito, essa consideração cresça cada dia mais no coração de cada um de nós. Amém. A glória do teu nome. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Pedir as crianças que... Pode ir, as crianças. Convidar a nossa irmã Claudeci, que vai ser a nossa mensageira dessa noite.
Eu vi que nós temos aí um público bastante jovem, né? Adolescentes e crianças aqui. Subiram com a Laís, né? Mas temos aqui ainda alguns jovens. E eu gostaria de ler com vocês o capítulo 30 de 1 Samuel, o livro de 1 Samuel. A Derman me pediu que falasse um pouquinho sobre como orar pela família. Nós estamos no mês da família, o mês de maio, estamos com o mês de oração na nossa igreja. Eu vi que vocês também ficaram aí 24 horas em oração e em jejum esse último sábado, se eu não me engano. Sexta passada. Sexta-feira 18, terminado No sábado. Sexta e sábado. Maravilhoso isso. Então nós vamos abrir aqui a nossa Bíblia. 1 Samuel. Se eu falar muito rápido, aí vocês façam como joinha. A partir do versículo 1, nós vamos ler aqui alguns versículos. Nós vamos ler de 1 ao 6, depois nós vamos ler o 8, e depois do 17 ao 19. Se Felipe for colocar o texto aí, por favor, colocar na versão Almeida Revista Corrigida. É a minha versão aqui. Ziklag, nome difícil. Ziklag é saqueada pelos amalequitas. Esse é o tema que o editor da Bíblia colocou. Versículo 1. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziklag, já os amalequitas com ímpeto tinham dado sobre o sul e sobre Ziklag, e tinham ferido a Ziklag e a tinham posto a fogo. E levaram cativas as mulheres que estavam nela, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes. Tão somente os levaram consigo e foram pelo seu caminho. E Davi com seus homens vieram à cidade, e eis que estava queimada a fogo, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram, até que deles não houve mais força para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, a mulher de Nabal, o carmelita. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia, Davi se esforçou no Senhor, seu Deus. Versículo 8. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu a esta tropa? Alcançá-la-ei. E o Senhor lhe disse: persegue-a, porque de certo a alcançarás e tudo libertarás. Versículos 17 a 19. E feriu-os Davi, desde o crepúsculo até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou, senão só 400 jovens que, montados sobre camelos, fugiram. Assim livrou Davi tudo quanto tomaram os amalequitas. Também as suas duas mulheres livrou Davi. E ninguém lhes falou, desde o menor até ao maior, e até os filhos e as filhas. E também desde o despojo até tudo quanto lhes tinham tomado. Tudo Davi tornou a trazer. No início do 19, ninguém lhes faltou. Que o Senhor nos abençoe e a palavra do Senhor fale o nosso coração e que possamos compreender
estilingue, com uma pedra. Então, quando a gente fala em Davi, a gente lembra muito da história do gigante, de Golias. E Davi é esse jovem, aquele jovenzinho que não era rei ainda, que matou aquele Golias em nome do Senhor, pela fé. Davi foi ungido rei, ainda Saul no trono. Deus rejeitou Saul como rei e colocou Davi, ou ungiu Davi para suceder Saul. E como era uma monarquia, o correto seria o filho de Saul assumir o trono como assumiu. Eu não me lembro agora do nome do filho de Saul, que reinou por 2 anos. Depois, Davi assume o trono e ficou por 40 anos. Saul reinou por 40 anos, Davi também reinou por 40 anos. Acontece que por conta dessa unção sobre a vida de Davi, Saul passou a ter ciúmes, passou a ter raiva de Davi. Davi foi casado com uma filha de Saul, então ele também era genro do rei. Ele também pertencia à família real. Agora, Davi passou a ser perseguido por quem? Pelo sogro. Não era só o rei, era o sogro que estava perseguindo o genro agora. Eu não sei se vocês se lembram de uma passagem do rei Davi, quando ele voltou de uma guerra vitorioso e dançando com o povo, louvando a Deus, e que a mulher olhou, a filha de Saul olhou para Davi dançando no meio da multidão, do povão, né? Na linguagem popular, do meio do povão, e desprezou Davi, porque Davi estava louvando a Deus com o povo, com a população, com gente simples, que ela ali desprezou. Então Davi era perseguido pelo sogro e desprezado pela própria esposa. Como nós estamos falando muito sobre família esse mês, eu creio que a família, nos nossos dias, talvez em todos os tempos, não sei, mas a gente percebe assim muito claramente nos nossos dias que a família é a instituição hoje mais perseguida. Hoje nós estamos assim numa crise não apenas ideológica, não é a crise política que é a maior nos dias atuais, não é a crise econômica, mas a maior crise que nós estamos vivenciando e testemunhando é a crise familiar. Então tudo no mundo trabalha e concorre para destruir a família tradicional que Deus formou, homem e mulher. Então há um investimento muito forte para a destruição dos lares, seja ela ideológica, seja ela espiritual, seja ela cultural. Por que cultural? Porque nós vivemos numa cultura ocidental, muito diferente da cultura oriental. Nós estivemos no Oriente Médio em início de 2020, quando a pandemia foi decretada oficialmente, poucos dias antes. Nós chegamos ao Brasil em fevereiro, em março foi decretada a pandemia oficialmente no Brasil, em março. Não sei se vocês se lembram, uma semana antes do aniversário da nossa igreja. E estivemos em 2016 em Israel, aquela região ali, Israel. A cultura de Israel, a gente já sabe que é a cultura judaica, mas tem, como é uma democracia, então nós percebemos pessoas das mais diversas culturas ali dentro de Israel. A gente percebe os judeus ortodoxos, né, aqueles que usam o chapéuzinho preto, aquele casaco preto, a costeleta comprida, mas no geral, muitas pessoas como a gente, com a nossa cultura, com a nossa vestimenta, com a nossa cara. Apesar de ter muitos muçulmanos também, muitas mulheres muçulmanas que a gente só visualiza o óculos, os olhos pelo óculos, o outro só com aquele turbante que elas usam, né, que chamam de
mulheres, principalmente quando a gente chega lá, somos muito diferentes na vestimenta, né? Então elas usam realmente uma roupa normal, como a gente, por baixo. Mas quando saem, elas usam aquelas roupas, aquelas túnicas, né? Túnicas compridas com aquele tecido, aquele lenço, aquele turbante na cabeça. Isso é geral. Dubai, que é uma cidade altamente desenvolvida, Abu Dhabi, Bahrein, Doha, no Catar, toda aquela região ali, estivemos também em Oman, Muscat e em outra cidade lá, toda aquela região, eles são assim, são países, na sua maioria, muçulmanos, a religião do islamismo, então todos eles se vestem assim, homens e mulheres. Por isso que eu estou falando da questão cultural. Por quê? Porque a nossa cultura ocidental é muito diferente da cultura oriental. Porque o que é normal na nossa cultura ocidental lá não é. Então, casamentos homoafetivos, isso não existe lá. Se a pessoa se autodeclarar homoafetiva, ela morre. Ela é presa. A gente sabe que existe, né? Bem escondido, deve existir esse tipo de relacionamento lá, mas bem escondido. Mas a nossa cultura ocidental, ela é muito liberal, ela é muito aberta, e isso tem afetado muito as nossas famílias ocidentais. Eles têm outros tipos de problemas lá, porque onde tem o ser humano, tem problema. Mesmo que seja cristão, independente da religião, tem problema. Claro que há determinadas religiões que os problemas são mais graves. Mas o que eu quero dizer é que a nossa cultura influencia muito negativamente nos nossos princípios cristãos. E, infelizmente, eu não vou falar a igreja, porque a igreja de Jesus é uma só, e ele conhece a sua igreja e sabe quem faz parte do seu corpo, que é a igreja. Nós somos instituições denominacionais, né? Igreja Batista, Igreja Presbiteriana, Igreja Assembleia, Igreja Deus é Amor, são instituições denominacionais, mas a igreja verdadeira de Cristo, só quem conhece é Jesus. Mas as famílias que se dizem cristãs também têm sucumbido à cultura ocidental. Porque a cultura ocidental maligna tem chegado aos nossos lares. Infelizmente, tem chegado aos lares cristãos. Tem chegado à igreja. Hoje nós sabemos que temos igrejas que se dizem cristãs inclusivas. E nós sabemos que o céu não é inclusivo. O céu não é inclusivo. O céu foi feito apenas para os salvos. Não é para todas as pessoas. Jesus disse que a porta é larga e o caminho é estreito, e poucos entrarão por essa porta. Então, o céu, ele é inclusivo. Nós temos que orar e lutar e trabalhar e nos esforçarmos, nós temos que nos esforçar bastante para alcançar e ganhar toda a nossa família para Cristo, para que toda a nossa família seja salva e esteja na glória com o Pai quando partir. Amém. Ou quando Jesus voltar, né? Isso que nós estamos fazendo aqui é lutando pela nossa família, jejuando, orando. Veja o que aconteceu com Davi. Davi, perseguido pelo sogro, foi parar num terreno inimigo, numa terra inimiga, para se proteger do sogro. Davi estava com o rei Aquis. Depois vocês quiserem consultar aí os outros capítulos anteriores, porque não dá tempo da gente ler todos os textos aqui, mas Davi estava com o rei Aquis dos filisteus e ia guerrear com o povo judeu liderado por Saul, Jonatas e os outros filhos de Saul. Mas, mesmo ele morando ali na terra dos filisteus para se proteger do seu sogro, o rei Aquis amava Davi e confiava muito em Davi, mas os príncipes dos filisteus não. Quando Davi chegou com seus homens para guerrear, aqui no capítulo 22,
não sei se eram 300, 400, não me lembro aqui, mas está aqui no capítulo 29. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Davi, porém Davi e os seus homens iam com Aquis na retaguarda, no versículo 2. O fato é que os príncipes dos filisteus foram se queixar para o rei dos filisteus. Nós não vamos à batalha com essa turma aqui, porque eles não fazem parte do nosso povo. 400 homens estavam com Davi. 400 homens, eram muitos homens de guerra. Eram homens de guerra. Davi era um chefe, era o general de batalha, era o general do exército dos hebreus, dos judeus, do povo de Saul, da nação judaica. Ele era o general, ele era o comandante das tropas. Era um homem muito bem treinado. E quando ele chega com aqueles 400 homens para lutar, então os príncipes disseram, não, nós não podemos, porque de repente ele passa para o lado de lá e nós vamos perder a guerra. E aí o rei Aquis, contra a vontade, pediu a Davi que retornasse, que saísse ali da batalha e retornasse com seus 400 homens. E aí Davi retorna para a sua cidade, a cidade chamada Ziclag. É um nome difícil. Ziclag era uma cidade dos filisteus que o rei deu para Davi morar com a sua família. Agora ele já com mais 2 esposas, que não estava mais com a filha de Saul, porque ele tinha sido desprezado pela sua esposa. Ele agora já estava com Ainoã e Abigail. Ele retorna para Ziclag, mas o que foi que ele encontrou? Enquanto ele saiu para guerrear com os filisteus, os amalequitas, que aqui representa o maligno, representa o inimigo das nossas famílias e da nossa vida, os amalequitas invadiram a cidade de Davi, porque eles já estavam invadindo outras cidades, e aproveitaram que os 400 homens de guerra não estavam naquela cidade e carregaram as esposas, os filhos e queimaram tudo. No versículo 1 do capítulo 30, que nós lemos, aí de 1 Samuel, no finalzinho, diz assim: e tinham ferido a Ziclag e a tinham posto a fogo. E no versículo 2 diz assim: levaram cativas as mulheres que estavam nela, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes. Tão somente os levaram consigo e foram pelo seu caminho. E é assim que o inimigo trabalha nas nossas casas, para levar as nossas filhas, os nossos filhos, os maridos, as esposas, os familiares, com eles, cativos. Filhos, filhas, maridos, esposas, que precisam de quê? Libertação. Porque o inimigo, ele torna o ser humano escravo. E muitas vezes ele quer um corpo para habitar, porque ele não tem corpo. E às vezes ele quer um corpo, e aí ele se manifesta, muitas vezes, em um corpo onde ele tem domínio, onde ele encontra lugar. E Davi e os seus homens vieram à cidade, e eis que estava queimada a fogo, e suas mulheres, e seus filhos, e suas filhas eram levados cativos. O que foi que o povo fez? E Davi, aqueles homens, no versículo 4, alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houve mais força para chorar. E nós temos chorado pela nossa família. Eu penso que tem pais que estão achando engraçado alguns comportamentos dos filhos. Está achando engraçadinho, né? O menino faz alguma coisa errada e a mãe fica aplaudindo, achando engraçado. O menino fala um palavrão, aí a mãe acha uma graça. Então tem coisas que os nossos filhos fazem que a gente realmente não pode achar engraçado. A gente tem que procurar corrigir e ter autoridade, pelo menos enquanto eles estão sob a nossa tutela. Porque vai chegar um tempo, para quem tem filho pequeno, eu não sei quantos tem filhos pequenos aqui, quem tem ainda filho pequeno? Criança. Temos
os dois ali, né? Laís e Anciel e Luciana. O Mário está começando. O Mário está aí de bebezinho. Já tem um ano, não, mas 6 meses? Quanto tempo? Já tem um ano? Passa rápido. Então, o príncipe de Mário tem um aninho. Que coisa linda. Então, o povo, aqueles homens de guerra chorando. Os homens de guerra chorando. E Davi também chorando, até que não houve mais força para chorar. Eu penso que nós, como pais e mães cristãos, temos chorado muito pouco aos pés do Senhor. Como igreja, nós temos chorado muito pouco aos pés do Senhor. Porque se nós não fizermos isso, o inimigo vai destruir a nossa família. Porque só quem pode com ele é o Senhor. Nós podemos fazer alguma coisa, que é orar, que é amar, que é ensinar, mas no final das contas, quem pode transformar a vida dos nossos filhos, dos nossos familiares, é o Senhor. Agora nós precisamos fazer o quê para isso? A gente precisa ser obediente a Deus. Porque às vezes a gente canta tanta coisa bonita, lê tanta coisa linda. Naquele texto que nós lemos aqui, Deus dizendo para Josué, ser forte e corajoso. Eu serei contigo. Deus está falando com qualquer pessoa? Deus está falando com desobediente? Eu vou ser contigo? De qualquer jeito? Não, Deus não fala com qualquer pessoa, eu vou ser contigo. Deus fala com quem está na dependência dele e está no centro da vontade dele. Hoje nós estamos vendo aí um modismo de coaching e cobrando, não é de graça não, cobrando caro, até online é cobrado. Para você assistir esses congressos aí de mulheres, de não sei o quê, aí cita lá no versículozinho, como se a palavra de Deus fosse um texto de autoajuda. A palavra de Deus tem autoajuda, porque ela cura, ela transforma e liberta, mas não é para isso. A palavra de Deus é para a salvação do ser humano, para livrar do inferno. Não é para autoajuda, ninguém ser feliz. Eu quero ser feliz, na verdade, só pode ser feliz com Deus. Nem que a gente morra numa forca, enterrado vivo, como agora, enterraram 4 pessoas vivas em um país aí que eu esqueci. Cristina falou lá na vigília, né? Não lembro o nome do país. Enterraram 4 cristãos vivos agora, essa semana passada. Eles foram derrotados? Morreram com Cristo. Morreram com Cristo. Então, hoje nós estamos assim, as pessoas estão lendo versículos soltos, sem contexto e sem pagarem o preço que o cristianismo exige de nós. Não existe cristianismo sem arrependimento, sem conversão e sem transformação. Você mesmo diz, hoje é fácil. Mas é fácil. É muito fácil. E o ambiente é muito bom. O ambiente da igreja é saudável. É maravilhoso. Então é fácil ser membro de uma igreja. Agora, ser cristão e fazer a vontade de Deus nem sempre é fácil. Porque a gente tem que renunciar. Não existe cristianismo sem renúncia. E como é que nós vamos salvar a nossa família? Como é que nós vamos salvar a nossa família? Versículo 6. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia, Davi se esforçou no Senhor, seu Deus. Vejam só, Davi estava onde quando os amalequitas invadiram a cidade? Com os 400 homens lá, com o rei Aquis, na guerra. Eles também estavam lá. Davi tinha culpa aqui? Mas não é isso que a gente faz? Não, a culpa é do pai. Porque não é, meu filho está assim, a culpa é do pai. Sim, porque eu sou a mãe, eu faço isso, eu faço aquilo, mas o pai. Ou então o pai diz, a culpa é da mãe. Normalmente é da mãe, né?
Normalmente a gente quer achar um culpado pela tragédia das nossas famílias, né? Ou é a sogra que está interferindo, né? Ou o sogro aí de Davi, perseguindo Davi. No caso de Davi, o sogro perseguiu mesmo. Perseguiu a ponto de querer matar. Então nós que somos sogras e sogros, eu não sei se tem. Angeliquinha é sogra, não sei, é mais uma sogra ali, quem mais? Outra sogra lá atrás, quem é sogra aqui? A partir de que dia? A partir de que dia você é sogra? É que mês? Dezembro. A partir de dezembro vai ser sogro oficialmente, né? Oficialmente sogro. Então assim, esse sogro de Davi não estava sendo um bom sogro, perseguindo o genro. E perseguido para matar de verdade, fisicamente, espiritualmente, tudo. Então, nós que somos sogros e sogras, a sogra leva muito a culpa, né? Mais do que os sogros. Normalmente as sogras levam mais a culpa do que os sogros. Eu nunca vi uma piada com sogro, eu só uso piada com sogra. Mas nós que somos cristãs, nós temos que procurar ser boas sogras. Boas obras. Eu particularmente, eu sei que tem momentos que os pais precisam intervir e precisam orientar, e precisam chamar, e precisam conversar. Mas eu nunca senti necessidade, no caso dos meus filhos, de dar opinião no namoro deles. Então meus filhos escolhiam as namoradinhas, levavam lá em casa. Então eu tenho 3 filhos homens, para quem não sabe. E, assim, mais ou menos na mesma faixa etária, né? Hoje com 30, outro com 28, 27, né? Porque Geraldinho fez 27, o mais velho vai fazer 32, e o do meio 30, e Geraldinho fez 2 anos, 28, né? 28. Já estou até esquecendo a idade dos meninos. Mas é nessa faixa etária, 32, 30 e 28. 2 anos de diferença. Então, quando os meninos chegavam com a namoradinha lá em casa, eu nunca tinha opinião. Se era negra, se era baixinha, se tinha um cabelo crespo, se tinha um cabelo encaracolado, se era loira, se era branca, dos olhos verdes. Não tem um perfil no meu coração. É quem Deus mandar. Eu quero sim uma nora. Aqui Deus confirmar. Isso eu tenho no meu coração. Já minha mãe, muito diferente. Minha mãe, vou usar um termo aqui, viu? Vocês me desculpem. Mas minha mãe estava um dia lá em casa e os meninos chegaram lá com 2 amiguinhas. Quando as meninas saíram, ela, para que vocês trouxeram essas piriguetes para cá? Então minha mãe, ela dá pitaco. A sogra de Geraldo não é brincadeira. A minha sogra não dava opinião em nada. Agora a sogra de Geraldo dá. Passou 2 meses com a gente agora. Foi embora, sexta-feira fez 15 dias. 2 meses com a gente. E eu procurava sempre orar. Eu esqueci de trazer a minha agenda. Eu tenho uma agendinha de oração pequenininha, de muitos anos.
irmã Hilda, Iol, Valdice Bezerra, irmão Planaciano tinha um horário, irmã Valdice Bezerra tinha outro horário, irmão Ivan de tarde tinha outro horário. Então nós ficávamos, cada hora era um irmão que dirigia. Mas mesmo tendo um irmão dirigindo o culto, eu ficava o dia inteiro. Era o dia da minha consagração, era sexta-feira. E nesse período que meu filho decidiu casar, eu coloquei na agenda. E minha sobrinha ia casar em janeiro, filha caçula do meu irmão. O meu filho ia casar em dezembro e ela ia casar em janeiro e nós íamos ser padrinhos. Ela já tinha distribuído, inclusive, aquelas lembranças que os padrinhos recebem hoje. Eu coloquei o nome dos dois. Na minha agenda consta lá o nome dos dois casais na mesma data, no início de outubro. E comecei a pedir a Deus confirmação. O Senhor, agora o Senhor tem que confirmar se esse casamento realmente é da tua vontade. Nunca dei opinião. Nunca dei opinião. Viajei 3 vezes com ela, 2 vezes nós fomos para o Rio juntas, ficamos no mesmo hotel, sem problemas, tranquilamente, uma menina muito educada. Fomos para a formatura dele em Recife, ela também foi, minha mãe foi, fomos para Recife, sem problemas, menina muito madura, muito educada, mas resultado que, quando foi se aproximando os dias do casamento, eles começaram a ter divergências. Começaram a brigar. Faltando 40 dias para o casamento, tudo pago. Eles terminaram. Tomamos ainda um prejuízo financeiro grande, porque ela já tinha pago uma parte do buffet, da decoração, aliás, o buffet eu transformei em feijoada, na feijoada da Val, não perdi o dinheiro. Era uma feijoada que a gente fazia na praia todo dia primeiro. E aí eu transformei na feijoada. Falei, Gilma, você pode transformar esse jantar numa feijoada? Eu posso. E aí não perde esse dinheiro, mas o dinheiro da decoração, ela já tinha pago uma parte. E não pagou mais, porque eu orientei, eu disse, não pague todo. Porque quem é da vida é da morte. Deixa para pagar o restante mais próximo do casamento. E para ela não ficar no prejuízo, porque foi ele que terminou, eu disse, Geraldo, nós vamos assumir esse valor. E aí Geraldo transferiu o dinheiro para ela não ficar com prejuízo financeiro. Mas eles terminaram o casamento 40 dias antes. Eu não dei, nunca dei uma opinião, mas foi o Senhor quem fez. Então é muito importante, nós como mães e como sogros e sogras, que a gente tenha sabedoria e dependa de Deus, porque só quem sabe o que é melhor para os nossos filhos é o Senhor. Eu não tenho que escolher a esposa para os meus filhos. É Deus quem tem que escolher. Agora eu tenho que depender do Senhor para isso e procurar ser uma boa sogra. Minha netinha nasceu dia 26 de outubro do ano passado. E minha nora não tem parente no Rio. É o mesmo que ia casar, que terminou o casamento. Algum tempo depois, ele começou a namorar com essa moça do Rio de Janeiro. Ele já mora lá há alguns anos, em Niterói. Começou a namorar com essa jovem e resolveram casar. E eu orando. A minha neta nasceu dia 26 de outubro, quando eu estava retornando de Goiânia, porque o mais velho mora em Goiânia. Hoje nossos filhos todos moram fora. Um no Rio de Janeiro, um em Goiânia e o outro no extremo sul, fronteira com Minas. E eu estava retornando de Goiânia, na madrugada a neta nasceu, antes do tempo, porque ela ia nascer ainda em novembro, minha passagem estava comprada para o dia 5 de novembro, ela nasceu no dia 26 de outubro. A mãe dela ficou 15 dias com ela lá, a família dela toda de Monerá, que é da região de Nova Friburgo, da região serrana do Rio, são 4 horas de carro, de Niterói até a cidade. A mãe ficou lá 15 dias até eu chegar. E como eu sou aposentada, é mais fácil para mim, apesar da distância, do que para ela, que é fisioterapeuta e tem uma clínica. Então ela ficou 15 dias. Eu fui, fiquei 17 dias num apartamento bem pequeno, só tem um quarto, uma sala pequena, uma cozinha pequenininha. Vocês sabem que os apartamentos em capitais são todos assim, bem pequenos. E esse apartamento nós compramos na época que ele era solteiro, então só tinha um quarto para ele, era ótimo, né? Aí veio uma bebezinha, o guarda-roupa teve que ficar na sala da bebê, e o berço lá em
no centro de Niterói, e eu era invisível. Aí uma horinha lá, ele se estressou com ela por causa de uma bobagem, eu não vi nada, não sei de nada. E ele saiu. Depois eu falei para ela assim, que ela ficou conversando, quando ele saiu, eu falei para ela assim, olha, um homem é assim, quanto menos a gente conversar, melhor. Eu estou errada? Quem é a esposa aqui? Porque eles são assim, né, Evana? Então, nós temos que ter sabedoria. Fiquei 17 dias, não vi nada, não sei de nada. Eu cuidava dela, limpava o banheiro, arrumava a casa, dava banho na neném, fazia comida, fazia o almoço, fazia pirão de leite, fritava carne, fazia lombo. Vim embora, deixei a geladeira cheia de comida pronta lá. Mas assim, a gente tem que ter sabedoria, porque o meu objetivo é manter o casamento deles, não é prejudicar o casamento deles. Então nós temos que ter sabedoria como mães cristãs e sogras cristãs. Em nome de Jesus, vamos trabalhar para que os nossos filhos vivam bem com suas esposas, ou filhas com seus esposos. Não é se intrometer e querer mandar e querer ensinar. Como é que você faz isso? Aí ela não gosta de certos temperos. Na minha casa eu uso outros temperos. Eu uso o meu tempero, o que eu gosto de fazer, o que eu gosto de comer. O que é que você usa? Não, Val, eu não uso pimenta do reino, eu não uso cominho, não tem problema. Eu fazia a comida sem. Agora vão querer impor o meu gosto, o meu tempero à minha nora? Não, quando ela vem para minha casa, a mesma coisa. Tirei todos os temperos da comida que ela não gosta. A outra não se importa, a outra nora. Mas ele casou em dezembro, dia 21 de dezembro do ano passado. Não tem problema com tempero. Mas como a outra também estava na minha casa, eu já tiro. Bom, todo mundo come de acordo com o tempero de Alice, que é carioca, ou fluminense, né? Então nós temos que ter sabedoria. Vamos aqui esquecer de culpar os outros. Nós temos que assumir também a nossa parcela de culpa. Não é jogar para o outro como os homens estavam aqui acusando Davi, querendo apedrejar Davi. Não, você é o culpado. Foi você que levou a gente lá para o rei Aquis, para guerrear com os filisteus. Não. Cada um tem a sua parcelinha de culpa na família. Cada um tem a sua parcela de culpa. Aí, às vezes, quem é pastor tem que ter muito cuidado para não ouvir só um lado. E nós também. Porque às vezes a gente fica com raiva do outro porque ouviu só uma parte. Não. Nós temos que ter muito cuidado. Ah, chegou a esposa no gabinete porque meu marido é isso, meu marido é aquilo, meu marido fez isso, meu marido fez aquilo. Mas nunca diz o que ela fez. Ou o que ela deixou de fazer. Porque também nós pecamos quando a gente deixa de fazer. A Bíblia diz que aquele que sabe fazer o bem e não faz, peca. Então nós não pecamos somente pelo que fazemos, mas também pelo que deixamos de fazer. Então temos que assumir também a nossa parcela de culpa. Mas o que foi que Davi fez? No final do texto diz, todavia, porém, Davi encontrou força. Algumas versões falam isso, né? Eu acho que na nova, enquanto a gente cantava, eu estava aqui pesquisando a nova versão transformadora e a minha corrigida. E na nova versão transformadora fala assim, mas Davi encontrou forças no Senhor, seu Deus. Davi foi procurar forças onde? No Senhor. Então, quando nossa família estiver em dificuldade financeira, enfermidade, desobediência, rebeldia, nós temos que buscar a força no Senhor. Aí, na maioria dos dias, eu já levanto recitando. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não descansarão, caminharão e não se fatigarão. Que texto é esse? Que texto é esse, pastor Anselmo? Isaías 40, 31. Aí, deitada, antes de levantar, me estou, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não descansarão, caminharão e não se fatigarão. É citando para mim mesma, porque mulher trabalha. Mulher casada, dona de casa, mãe de família, trabalha
velocidade, né? Eu faço tudo muito rápido. Aí ela diz, meu Deus, como você corre, né? Como você trabalha, você parece sua tia toda ligeirinha. Eu faço tudo muito correndo, muito rápido em casa, para dar tempo de preparar minhas aulas na quinta-feira, para dar tempo de preparar minhas aulas no domingo. Nessa semana dei aula na quinta, dei aula hoje na escola bíblica. Aí na quinta-feira mesmo eu já preparei a aula da quinta, depois da aula de quinta eu preparei a de domingo, porque eu ia para o aniversário ontem do pastor Eliomar e ainda ia hospedar a esposa do pastor Gamaliel de Iguaí, que vinha fazer um concurso esse final de semana. Hoje já levei 7 horas da manhã ela lá no ex-polivalente para fazer esse concurso. Voltei para casa, fui para a igreja para dar aula, pegamos a nossa quentinha, a feijoada, fomos fazer uma visita, né? Fomos orar por Luca, que vai viajar amanhã para Salvador, ainda fomos visitar uma família depois do culto. Chegamos, já era quase 1h30 em casa para almoçar. E já à tarde, no final da tarde, viemos para cá. Então é o Senhor quem nos renova. Precisamos pedir forças a Deus, mulheres. Força, coragem. Não desanimar. Porque se a gente se entristecer, a gente não vai aguentar. A Bíblia diz, a alegria no Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. Não vamos deixar a depressão tomar conta do nosso coração e da nossa mente. Vamos olhar para o nosso Deus. Nós temos o destino. Nós sabemos onde queremos chegar. Versículo 8. Consultou Davi ao Senhor, dizendo, perseguirei eu a esta tropa? Alcançá-la-ei, Senhor? O que eu vou fazer, Senhor? E agora? E agora, Senhor, o que é que eu vou fazer? Queridos, são muitos problemas que as famílias têm enfrentado nos nossos dias. Muitos problemas. Hoje eu conversando com o Geraldo, ontem, tem uma família, né? Vizinha lá, e eu fiquei assim, próximo da janela do meu quarto. Sempre quando ouço barulho, eu vou para a porta, às vezes coloco as mãos assim, ponho as mãos para lá, e oro e repreendo e clamo. Aí boto louvor em som alto na cozinha, principalmente os de Ariel Oliveira, né? Eu amo os louvores de Ariel Oliveira, porque ela canta muito a Bíblia, né? Hoje a maioria dos louvores, Bíblia zero. Mas os louvores de Ariel Oliveira, ela conta as histórias cantando. E é bom que a gente vai relembrando as histórias e é muita emoção. E aí eu gosto de colocar os louvores dela porque ela está cantando a Bíblia. A palavra de Deus não volta vazia. Amém. E aí eu coloco. E ontem eu ouvindo da janela. E o filho, que há muitos anos usa droga. E coitada daquela mãe. Eu tenho orado muito por aquela mãe e por aquele pai também. Principalmente pela mãe. E ontem ele xingou tanto aquele pai. Eu não posso nem citar aqui a forma como ele se referia ao pai. Eu disse, meu Deus, tenha misericórdia dessa família, porque se o Senhor não entrar com uma providência, eu penso que vai acontecer uma tragédia naquela família. Porque é muito grave a situação. E Davi perguntou a Deus, Senhor, o que eu vou fazer? Eu vou atrás? Eu vou atrás? Nós temos uma mãe na nossa igreja que foi uma boca de fumo na Mangabinha. E o traficante disse, a senhora é louca de vir aqui? Ela disse, eu vim buscar meu filho. A Jeriquinha sabe quem é. Talvez não se lembre da história. E aquela mãe lutou tanto por aquele filho, usando droga,
maligna. E um dia ela me ligou, eu saindo para o culto, um domingo pela manhã, e ela chorando. Eu cheguei atrasadíssima na igreja. E ela chorando, e eu sem poder deixar o celular, chorando, e eu disse, vamos orar. E comecei a orar com ela ali, passamos quase que a manhã de domingo, eu ao celular e ela do outro lado, ela chorando e eu orando. E repreendendo, porque a luta dela realmente não é fácil. Quem vem de famílias envolvidas com a feitiçaria e essas religiões afro, que hoje a gente não pode nem falar publicamente, mas quem vem de famílias tem que ser mais crente do que os outros. Eu costumo falar isso. Tem que ser mais crente do que os outros. E procure saber na sua família se não tem da sua parte ou da parte do seu cônjuge gente que fez pacto com o maligno para destruir a família, ou até sem intenção de destruir a família, mas que teve contato com essas coisas, porque a luta para servir a Deus vai ser maior. Vai ser maior. E o caso dessa irmã, eu que conheço ela e a família dela de muitos anos, ela vem enfrentando muitas lutas, mas está firme no Senhor. De vez em quando ela esmorece, né? De vez em quando ela se abate muito, mas daqui a pouco ela se levanta, e as Déboras têm ajudado muito ela em oração e tem caminhado. Né? Eu me lembro que minha avó, muito católica, muito temente a Deus. Eu gosto de contar essa história. Minha avó foi a pessoa mais temente ao Senhor com quem eu convivi, e toda a nossa família foi impactada pela vida dela. Só que Deus é tão misericordioso, nós tínhamos uma igreja católica na fazenda. Então era uns 20 metros de distância da casa dela, da casa grande, para a igreja. Minha avó ia 3 vezes por dia rezar na igreja, 5h30 da manhã, meio-dia e à noite. Mais do que qualquer crente nos dias de hoje. Porque a gente tem nem tempo, né? De 3 vezes ao dia para a igreja. Mas minha avó ia. A casa podia estar lotada de visitas, mas minha avó, desde que eu me entendi por gente, comecei a ter consciência, né, da idade da infância, minha avó deu esse exemplo pra gente. Minha avó era uma pessoa muito simples, muito dada às pessoas, mas só que ela adoeceu um período e levaram ela para uma casa de tratamento. E começou então a manifestar um espírito em minha avó. E esse espírito em minha avó se manifestava sempre com a voz de criança, sempre bonzinho, porque ele é o espírito enganador. E ela dizia assim, os meus, ou o meu, né, é dos bons, o meu é dos bons, é guia de luz. E ela cria realmente naquilo. Só que na misericórdia do Senhor, meu avô lia a Bíblia, né, apesar das crendices, ela muito temente ao Senhor, toda a família foi sendo alcançada pelo Evangelho. Então, na nossa família enorme, ela engravidou 23 vezes, completou a gravidez 19, criou 14. Eu acho que a menor família é a nossa, é de 4 filhos, do meu pai, né? Meu pai é um dos mais novos, e somos 4 porque uma morreu, mas os meus tios, quase todos, tiveram 12, 13 filhos, nessa faixa aí. Então, eu tenho muitos primos em São Paulo que eu não conheço mais. E Deus foi alcançando os filhos. Os filhos dela, alguns foram indo para São Paulo, aí foram se convertendo, puxando no Brasil, Assembleia de Deus, Batista, Adventista, Quadrangular. O fato é que mais de 90% da nossa família hoje são evangélicos. Temos pastoras, pastores, missionários. Resultado, que um dia normal, na casa grande lá, estavam meu pai, minha mãe, 2 tias já evangélicas, meu pai também já era evangélico, a caçula e a próxima da caçula já eram evangélicas, e as 2 mais velhas na época não eram crentes. E as 2 começaram a brigar. E uma foi na garganta da outra. Que meu pai teve que entrar no meio para separar. Quando uma foi para gargalar, sufocar a outra, o espírito
E aí a caçula disse, me arrepia quando eu falo isso. A caçula disse assim, é assim que você é bom? Rindo e aplaudindo, duas irmãs brigando? E aí naquele dia minha tia repreendeu, nunca mais aquele espírito se manifestou na minha avó. Deus já estava preparando a minha avó para partir para a eternidade. Pouco tempo depois, antes dela falecer, ela disse assim para minha mãe, porque os filhos reclamavam por causa da idolatria. Os filhos foram se convertendo e falavam para ela assim, mamãe, tira essas imagens dessa igreja, isso é idolatria. E ela falava assim, mas meus santos não estão fazendo mal a ninguém. Mas só que pouco tempo antes dela falecer, ela disse para minha mãe assim, sabe que eu não estou acreditando mais nesses santos? O que é isso? Libertação. Não deu tempo da minha avó tirar aquelas imagens. Quando ela morreu, na véspera dela morrer, ela falou para minha mãe assim, eu acho que eu estou perto de morrer. Só estou pensando em João, que era o filho mais velho, que estava doente em São Paulo, e toda hora peço perdão a Deus pelas minhas palavras. Minha avó nunca xingou. Minha avó botava apelido no meu avô, quando ficava com raiva, mas nunca falou um palavrão, mesmo quando ela estava nervosa. Minha avó foi alcançada por Deus, eu creio que as orações dos filhos, da família. Então minha avó foi liberta daquele espírito, foi liberta da idolatria, e com certeza minha avó está na glória, para a honra e glória do nome do nosso Deus. Então, nós precisamos clamar muito ao Senhor, assim como Davi perguntou a Deus, irei atrás? E o Senhor lhe disse, persegue, porque de certo alcançarás e tudo libertarás. Não podemos desistir de correr atrás da nossa família. E foi o que Davi e aqueles 400 homens fizeram. Foram atrás. Davi disse, perseguirei eu a esta tropa. Aqueles inimigos que levaram os filhos e as esposas, eles foram em busca. Eles não desistiram, não ficaram lá chorando, sem fazer nada. Porque eles choraram até não ter mais força, mas reagiram. Buscou força no Senhor e reagiram e foram em busca de seus familiares. E no versículo 18 diz assim, assim livrou Davi tudo quanto tomaram os amalequitas. Também as suas duas mulheres livrou Davi. E no final do versículo 19, tudo Davi tornou a trazer. Não podemos nos conformar com a situação dos nossos filhos. Daniel terminou o namoro, não foi ele que terminou, foi a noiva que terminou com ele. E Daniel ficou assim muito desorientado. Daniel chegou a ser líder dos jovens da igreja, mas naquele período Daniel ficou transtornado e saiu com os amigos que bebiam. E eu de joelho de madrugada digo, Senhor, eu não aceito, não quero meu filho perdido. Não aceito meu filho perdido. Eu levantava de madrugada e eu chorava e a tristeza tomava conta do meu coração de ver Daniel naquela situação. Ele realmente estava assim andando nos caminhos do Senhor. A família da noiva até hoje é apaixonada assim por ele, porque ele é muito carismático. E eu levantava de madrugada, me ajoelhava de madrugada. Quem não pode ajoelhar, hora em pé, hora deitado, hora sentado, porque ele sabe que tem pessoas que não podem se ajoelhar. E eu clamava a Deus. E quando um dia Daniel saiu para andar no Beira-Rio e encontrou Mariana. Mariana já tinha feito um retiro, participado de um retiro na nossa igreja, de família muito católica, uma menina maravilhosa. E Deus foi conduzindo, coloquei Mariana na minha classe virtual de quinta-feira para aprender a Bíblia. E aí Mariana foi para Brasília fazer o doutorado em Brasília. Aí eu levei a proposta, a festa está boa, glória a Deus. Levei a proposta para a Janete para eu criar uma classe de batizandos virtual. Aí criei essa classe e 5 dessa classe foram batizados, inclusive minha nora. De Brasília ela acompanhava as aulas bíblicas para os novos convertidos. Então nós precisamos ter sabedoria e estratégias para ganhar a nossa família. Agora nós não podemos nos conformar em ver os nossos filhos no pecado.
Não. Porque Ele não vai levar os nossos filhos. Nós vamos buscá-los e nós vamos trazê-los de volta para o Senhor em nome de Jesus. Nós não podemos achar engraçado a destruição que o inimigo quer impor às nossas famílias. E quando nós estamos servindo a Deus na liderança, servindo, pregando, nós temos que vigiar muito, porque Ele se levanta para nos destruir. Ele quer nos atingir. Ele quer atingir quem está aqui na liderança da igreja, quer atingir a Tervan, quer atingir vocês, quer atingir quem está servindo a Deus, porque Ele odeia oração, Ele odeia a pregação do Evangelho. Mas nós não aceitamos a derrota. Nós queremos os nossos filhos servindo a Deus em santidade. E nós não podemos abrir mão nem achar que está bom. Não, está bom não, Senhor, está bom não, não quero não, Senhor. Meu filho assim, não. A gente tem que chorar aos pés de Jesus, até que Deus opere. Amém. Porque não foi assim que Jesus falou? Vamos ler Lucas 42, Lucas, último capítulo. Deixa eu ver aqui qual é o versículo que eu amo esse texto. É o último capítulo de Lucas. Lucas capítulo 24. Versículo 49. Jesus dando as últimas instruções para os discípulos. E vou encerrar aqui. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém até quando? Vamos ler todos juntos? Até que do alto sejais revestidos de poder. Fizemos um dia de jejum, vamos fazer 10 agora. Eu já fiz 8 dias seguidos de jejum, até 18 horas. Do sólido, porque a gente tem que saber jejuar também para a gente não adoecer. Então eu jejuo muito do sólido. Aí tomo meu líquido, tomo água, tomo suco. Já fiz 100%, sem água, de sexta a domingo, a depender da necessidade. Mas nós não podemos aceitar a derrota. Nós temos que ganhar a nossa família. Como que a gente vai orar pela nossa família? Jesus disse o quê? Quando perguntaram assim a Jesus, qual é o maior mandamento? Qual é o maior mandamento? Qual é o maior mandamento? Amar ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento e ao teu próximo como a ti mesmo. E quem é o nosso próximo mais próximo? O marido. E marido é próximo? Mulher. Marido é próximo. Marido, as esposas também, né? São o próximo que Jesus falou. Os filhos são o nosso próximo. Então, amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração e ao teu próximo como a ti mesmo. Essa semana eu recebi um zap de uma irmã dizendo que vai largar o marido. Mais de 16 anos de convivência, 3 filhos adolescentes. E eu disse, não, separe não. Aqui é a resposta do celular. Eu vou mostrar a você para vocês não saberem quem é. Mas eu disse, não separe não. Ela é crente e o marido não é. Ela está mais errada do que ele. Porque nós somos cristãos, gente. E esse homem não se converteu ainda por quê? Aí vou largar. Angeliquinha, você largou o seu? Não. Vontade tem. É porque a nossa carne a gente não quer sofrer. Mas nós temos que ser obedientes à palavra de Deus. E muita gente hoje quer amar o Senhor, mas sem compromisso com a palavra, sem ser obediente, sem pagar o preço. E nós precisamos pagar o preço. Aí ela fala, porque ele não quer casar no Senhor, eles têm outro tipo de contrato lá, né? E eu não posso ser batizada. Eu disse, minha irmã, minha tia, uma dessas que estava lá no dia da briga das 2 irmãs. Eu falei para ela, minha tia, o marido dela era péssimo. Era um não
E ela disse: Senhor, eu agora só vou casar se ele me pedir em casamento. Aí passou anos orando e jejuando. E no círculo de oração da Assembleia de Deus, quando foi um dia, ele disse: vamos casar? E casou e foi batizada. Que fé é essa? Eu disse a ela: minha tia orou e o marido aceitou casar. Não sei se se converteu não. Morreu fora da igreja. Não sei se está salvo. O importante é que ele casou e ela foi batizada. Então hoje ninguém quer pagar o preço. E nós precisamos ser obedientes a Deus. Amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração e ao teu próximo. O nosso próximo, mais próximo, são os nossos familiares. É a nossa família. Que o Senhor nos abençoe. Tenha misericórdia de nós. Amém. Epa, volte. Quando a gente estava sonhando como seria no mês de maio, o Senhor trouxe uma direção clara uma noite para mim. Porque eu tinha conversado esse ano com muitos irmãos e irmãs e visto a situação como é na casa de cada um, sua realidade familiar, a nossa realidade em geral. E numa das orações que eu fiz ao Senhor, o Senhor me trouxe uma clareza acerca do nosso tema. Eu, dentro da minha família, diante dos meus familiares, qual o papel que eu tenho exercido? Porque eu chegar aqui e dizer: eu quero que ore pela minha família, tá certo? Eu ir para um encontro de oração para orar pela minha família, tá certo? Mas no dia a dia quem está lá sou eu. E quem me colocou dentro dessa família foi Deus. Então o versículo que me veio à cabeça na hora, eu não tive mais como procurar outro. Josué estava numa situação que Deus o conduziu até ali. E naquele momento Josué tremeu diante da responsabilidade que tinha e diante da visão que ele tinha do que viria pela frente. Então a palavra foi versículo Josué 9. A palavra que o Senhor trouxe para nós foi essa: não te mandei eu, Luciana, Angélica, Malena, cada um de nós coloque o nome ali. Tenha bom ânimo, esforça-te, não te desanimes, não te espantes com as coisas que já acontecem no dia a dia, porque eu, o Senhor, teu Deus, Luciana, Angélica, Malena e cada um de nós, eu estarei contigo por onde você andar, no meio da tua família. Seja luz e seja testemunha do meu Evangelho. Esse é o desafio. Sermos luz e sermos testemunhas. Como a irmã Valdeci falou aqui no final. Como é que tem sido a minha atitude? Que eu quero que a esposa se converta. A esposa quer que o marido se converta. Os pais querem que o filho se converta. Os filhos querem que os pais se convertam. E por aí vai. Mas o que eu tenho feito para mostrar o Evangelho de Deus para eles? E outra, eu tenho confiado que o Senhor está comigo e da importância do meu papel ali dentro. Eu sou representante do reino de Deus e da minha família. E ninguém pode mexer com isso. O inferno se abala quando você dobra os joelhos em oração. Começamos a jejuar. Já orávamos, né? Agora jejum e oração. E vamos ter novos jejuns e oração. O Senhor está nos levantando para isso. Somos igreja do Senhor. E estamos lutando no mundo espiritual. Então vamos usar toda a tecnologia espiritual que o Senhor nos coloca à disposição. Amém? Vamos ficar de pé?
ore por nossas vidas, por nossa congregação, por cada família que está aqui representada, para que o Senhor esteja nos fortalecendo, nos dando a direção para viver o nosso papel dentro das nossas famílias e crermos que o Senhor está conosco. Amém. Senhor, nós queremos te agradecer por esses momentos aqui na tua casa, pela tua palavra e pelo privilégio, Deus, de conhecermos aquele que tudo pode. Nós queremos te agradecer pela tua graça e pela tua misericórdia manifestada na nossa vida. Porque tudo que temos, em tudo que somos, é por conta da tua graça. Porque sabemos que não merecemos nada, que não somos nada e que erramos muito, falhamos muito como mães, como pais que somos, como filhos, como sogros. Queremos, ó Deus, te pedir perdão onde nós temos falhado, porque temos orado pouco, porque temos testemunhado pouco, porque temos nos esforçado pouco, ó Deus, para salvar a nossa família. Ainda é preciso fazer mais, mas nós queremos colocar aqui diante do Senhor a nossa família. Salva, meu Deus, os nossos filhos, meu Deus, os nossos netos, quem tem neto, as noras, os genros. Ó meu Deus, nós queremos te pedir que o Senhor esteja nos dando sabedoria. Tu sabes, meu Deus, o que se passa no coração e na mente de cada um aqui. Eu não conheço, Senhor, os lares de ninguém aqui, mas o Senhor conhece. O Senhor sabe o que se passa, ó Deus, na vida familiar de cada pessoa que está aqui nesse momento, inclusive dos lares dessas meninas, desses jovens, dessas crianças e desses adolescentes que estão aqui. Só o Senhor sabe o que se passa lá. Mas nós estamos te pedindo, ó Deus, o teu socorro, a tua interferência, meu Deus, e a tua providência. Liberta esses meninos, os nossos filhos que precisam de libertação, na área que precisa de libertação, nós te pedimos libertação e cura e transformação. Ó meu Deus, tenha misericórdia, meu Pai, que o Senhor nos ajude a crermos verdadeiramente nas tuas promessas e a andarmos em obediência à tua voz. Ajuda-nos, meu Deus, a sermos obedientes e a fazermos a tua vontade. Assim como o Senhor chamou aqueles pescadores, pessoas tão simples, sem instrução, sem riqueza, para serem pescadores de almas. Ajuda-nos, ó Deus, que sejamos também pescadores e ganhadores de vidas, a começar na nossa casa. Obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém.